Voltamos aqui no Almanac em Pauta, falando sobre sucessão familiar com a psicóloga e diretora do Instituto Sucessor, Magda Geyer-Ehlers. Magda, a gente assim juntou uma boa matéria-prima no nosso bate-papo antes sobre tudo isso, essa origem, esse tempo. Mas agora, voltando à própria realidade do Instituto, como se junta isso tudo para levar... Eu não vou falar do grande empresário, vou falar de qualquer um que pretenda ver, depois de toda a sua vida, o negócio suceder-se e ter a sua caminhada. Como é que vocês trabalham essa ideia? Como é que vocês ambientam isso para começar a mudar a cultura da família? Eu diria assim que o primeiro passo, né, é o empresário efetivamente decidir se ele quer. Porque existe em muitos momentos assim uma decisão importante do empresário assim, de enfrentar esse assunto e ressignificar esse conceito de sucessão que num primeiro momento parece sim dar uma conotação de aposentadoria, de morte, de superação, eu não estou mais em condições, mas não é nada disso. O empresário que não conduz a sucessão, ele é lembrado após a sua morte, digamos assim. Ou sua aposentadoria. Ou aposentadoria, mas a morte mesmo, né? Pelo aquilo que ele não fez. Por quê? Porque a não continuidade, o conflito na família, a briga entre os irmãos, a falta de definição daquele negócio e o fracasso daquela empresa, as pessoas lembram daquilo com pena, digamos assim, com pesar, e lamentando, imagina só aquela empresa tão maravilhosa, não teve continuidade, como é que aquele empresário não pensou nisso, né? Então eu diria que hoje o empresário que tem efetivamente amor, respeito pela sua obra, ele tem interesse em dar continuidade. Então este é o primeiro capítulo da história, é ele efetivamente querer dar continuidade. Aí começamos então a enfrentar todos os desafios que implica nessa decisão, porque ele tem o direito, Jorge, de vender e de dizer, olha, eu não tinha nada ou tinha muito pouco. Ou mesmo de resolver a empresa, exatamente. Né? Encerrar ela, fechar. Encerrar, de vender, diz, olha, eu vim até aqui, consegui fazer o que eu queria, o brinquedo era meu, eu brinquei enquanto pude e agora eu vendi, fechei, enfim, né? Mas se ele realmente decidir passar adiante, tem algumas combinações a serem feitas. Ele precisa combinar com a família como é que ele quer continuar. Ele precisa saber em que estágio de empresa está. E aí nós estamos falando assim, da pequena até a grande empresa, existem combinações, acordos a serem feitos. O que é patrimônio, o que é negócio. Dependendo do tipo de negócio, se a família puder, digamos assim, constituir uma holding patrimonial, colocando o patrimônio nessa holding, e podendo ter, então, um rendimento do patrimônio independente do negócio, isso facilita aos filhos que não trabalharem na empresa, a própria esposa, ao próprio empresário que pretende sair da operação, né? Então, hoje existem muitas formas disso resolver. Quem fica na empresa tem uma remuneração, quem fica fora fica outra. Dá para acrescentar nisso também a transferência das relações? Porque às vezes esse empresário é uma pessoa que desenvolveu as relações no lugar. Ele tem que transferir as relações também. Isso dá para operar isso? Mas é um processo, né, Jorge? Não é da hora, do dia para a noite que se decide isso. Se faz combinações, dependendo do tipo de negócio, é uma solução ou outra, dependendo do porte de empresa. E aí, assim, os fornecedores começam a acompanhar esse processo, o público interno, os funcionários começam a acompanhar, e aí a gente começa a fazer um programa de desenvolvimento. E aí é que surge o Instituto Sucessor. Porque como é que surgiu o Instituto Sucessor? Eu vinha com uma carreira de executiva dentro de empresa, nunca tinha ouvido falar na empresa familiar, e me deparei com uma empresa familiar que estava passando por um processo de sucessão. E eu achei extremamente interessante aquilo, porque eu vinha dentro de uma carreira de recursos humanos, de planejamento, né? E aí me deparei com essa solução e me dei conta, assim, que talvez essa fosse na época a melhor oportunidade na minha carreira profissional. Eu, na época, não avaliei o quanto significativo estava sendo aquela minha decisão de partir para a consultoria de empresa familiar. E comecei a trabalhar com a consultoria de empresas familiares, organizando processos de gestão de empresa familiar e trabalhando a família. E aí fui
construindo acordos e reorganizando empresas, aí começou a vir a governança corporativa muito forte no Brasil e começou a ficar muito trabalhoso esse processo da empresa familiar, sem treinar as pessoas, porque as pessoas precisavam se desenvolver, a família precisava ser desenvolvida. Então eu criei o Instituto Sucessor, depois de 11 anos que eu já trabalhava em consultoria, criei o Instituto Sucessor. Então no Instituto Sucessor eu tenho uma equipe de profissionais e a gente então treina e desenvolve a família empresária para todos esses processos. Então eu diria que hoje são duas frentes, a consultoria, que trata da gestão do conflito, da reorganização da empresa, dos acordos de sócios, e o Instituto Sucessor, que capacita a família. Então a gente conduz esse processo de uma forma assim bem detalhada, né? Então nós temos grupos, por exemplo, de esposas de empresários, que são orientadas em como conduzir um processo de sucessão, a como lidar com a questão do dinheiro da organização. Deixa eu te fazer uma perguntinha que me ocorreu agora, que eu acho que é oportuna nessa situação. Porque às vezes até tem mais de um interessado em suceder, né? Sim. E a vaidade? Porque nessa hora isso aparece. Como lidar com isso? Desculpa te interromper, porque eu acho que não, mas eu acho que é importante. A vaidade de quem será, enfim, o filho. Eu diria que a vaidade não atrapalha só o sucessor, atrapalha qualquer pessoa. Porque a vaidade cega. Porque a vaidade, na verdade, é tu te colocar, né, acima dos outros e olhar para o teu próprio umbigo, partindo do pressuposto que tu é melhor que qualquer outra pessoa. Então, a vaidade atrapalha as pessoas, de modo geral, a qualquer tipo de profissional. Numa sucessão, ela complica porque tu te depara com uma comparação com um outro irmão, que muitas vezes o melhor preparado ou que tem o melhor perfil não necessariamente tenha sido aquele que tenha tido a melhor trajetória enquanto estudante, mas é aquele que sabe lidar com a família, que sabe lidar com o fundador ou com o pai, né, em questão, ou a mãe, né, e que é identificado na família como líder para dar continuidade àquele processo. Então, a vaidade, ela atrapalha sempre, em qualquer momento da vida. E aí lidar com isso? Vamos dizer que aquele que é o preterido se revolte. Como é que você administra essa condição, esse conflito que se estabelece internamente? De novo, a grande decisão é o que nós queremos. Quem detém o poder, quem detém o capital e quem está na condução desse processo precisa saber que as coisas precisam ser discutidas, combinadas e negociadas. Então, quem se sente preterido, ele é trabalhado para entender o porquê daquilo ali. E a gente nunca fala em exclusão, e sempre em inclusão. O que dá o peso e o norte para a vida de qualquer pessoa é se sentir incluído. Por que numa sociedade, né, existe os menos favorecidos, existe uma, digamos assim, uma revolta? Né? Porque o sentimento de exclusão, ele é muito forte. Então, nós na família não temos o direito de excluir ninguém. Nós temos, sim, o dever de saber o seguinte: se eu tenho talento para gerenciar uma empresa, para fazer a gestão da empresa, aqui é o meu lugar. Desde que eu tenha condições, assim como um profissional de mercado, de poder administrar e conduzir esse negócio da família. Eu não posso estar ali sem ter a competência para fazer, porque eu vou atrapalhar a família, eu vou atrapalhar os profissionais da empresa e o prejuízo vai cair sobre mim mesmo, né? E por que, Magda, a gente pode ver esse dado de que 95% não sobrevivem para a terceira geração? O que muda tanto assim que afasta esse caminho logo ali na frente? A segunda geração, ela se criou muito próximo do fundador. São os filhos do fundador. Os filhos do fundador vivenciaram a história de crescimento, do desenvolvimento daquele negócio, daquele patrimônio. Muitas vezes a família do fundador, digamos que é a segunda geração, morou na própria empresa, nos fundos da empresa, e começou trabalhando junto e vivenciando aquilo tudo. A terceira geração, ela já nasceu filhos de empresários. E já nasceu abastada. Já nasceu, na sua grande maioria, abastada. Dependendo
a idade que tem essa empresa, a terceira geração já faz parte de uma geração do mundo globalizado, do mundo que dispõe de uma sociedade de consumo muito grande, né? De valores também muito diferentes da primeira geração. E ele adquiriu o poder para consumir. E a terceira geração, um número maior, é geométrico o negócio, né? Então isso aí faz com que a empresa, que eram de duas pessoas, aquele homem e aquela mulher que casaram e fizeram aquilo, depois já foi de 4 ou de 6, e 4 núcleos familiares se multiplica em 15, 20 pessoas. Eu já vi um caso que precisou 20 assinaturas para vender o imóvel. Pela multiplicação exatamente disso aí. Eu já fiz um acordo societário onde estiveram presentes 85 sócios. Nós temos empresas no Brasil com muito mais de família, 100 e tantas pessoas, né? Então, assim, dependendo da cultura da família, da família que deu origem a esse negócio, os filhos iam fazendo 18 anos, 20 anos, iam entrando na empresa e iam ganhando ações. E como para tu abrir uma empresa tu precisa de sócios, tu botava os filhos de sócios. E as empresas, e aí eram diretores. Então, pessoas com 18 anos, 19 anos já tinham um cargo de diretor, já tinham o carro da empresa. Então, quando chega na terceira geração, existe uma decisão a ser tomada. Como é que nós vamos dar continuidade a esse negócio? E hoje nós temos muitas formas de fazer isso. Constituindo conselhos consultivos, conselhos de administração, conselhos de família. Nós temos como treinar e desenvolver os sucessores dentro destes grupos que eu estava te colocando, de treinamento, através de fóruns de sucessores, de intercâmbio. Eu queria até aproveitar esse gancho de novo contigo. Sim. O Instituto Sucessor, você já disse que não interessa mais o tamanho da empresa, não é relevante. O Instituto Sucessor, então, ele trabalha exatamente focando isso, desde a primeira, da empresa pequena, a empresa grande, numa mesma linha. Eu digo o seguinte, nós não temos preferência por tamanho de empresa, porque nós não somos banco, não nos interessa o montante do dinheiro que existe naquele negócio, mas sim o desejo efetivo de levar adiante aquele trabalho. Para nós, muito mais importante que trabalhar para uma empresa grande, onde represente status e poder, para nós, o mais importante é trabalhar com uma família que quer levar adiante o seu patrimônio, o seu negócio e que quer dar uma atenção para a sua família. Magda, muito obrigado. O nosso tempo chegou no fim. Tá bom. Obrigado pela sua audiência. E se você tem mais dúvida, está aí o site do Instituto Sucessor. Entre em contato e tire suas informações ali. Até nosso próximo encontro.